Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós faremos aí alguns exemplos aplicando os conceitos e equações que nós estudamos nas aulas relativas ao conteúdo de trabalho, tá? Nessa aula nós vamos focar no trabalho de uma força F constante, beleza? Que pode estar paralela ou não ao deslocamento. Vamos falar também do trabalho da força peso e do trabalho da força elástica, beleza? Então, vamos lá, acompanhem comigo. Questão 1. Um bloco parte da posição A e atinge a posição B sob a ação de um sistema de forças, conforme mostra a figura. Sendo F igual a 50 newtons, cosseno θ igual a 0,80, P igual a 70 newtons, né? P é a força peso, Fn, que é a força normal, igual a 40 newtons, FAT, força de atrito, 10 newtons, e D, 5 metros, determine o trabalho que cada força realiza no deslocamento AB. Item B, o trabalho da força resultante nesse deslocamento. Então vamos lá, pessoal. O deslocamento, ele acontece na horizontal, né? Então vamos indicar aqui, ó, para onde está indo meu bloquinho. O deslocamento é na horizontal. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer força perpendicular ao deslocamento, o trabalho dessa força é zero, né? Vamos escrever isso aqui? Então, se eu tenho uma força que está perpendicular ao deslocamento, isso implica em trabalho da força nulo, igual a zero. Aqui, na figura, nós podemos observar que força normal e a força peso, elas estão perpendiculares ao deslocamento. Logo, para começar a responder o nosso item A, nós podemos concluir o seguinte, que a força peso módulo e força normal seu módulo são perpendiculares ao deslocamento, tá certo? Isso, portanto, diz para a gente que o trabalho de ambas as forças é igual a zero. O trabalho é nulo. Ainda temos a força de atrito e temos a força F aplicada. Vamos calcular cada um dos trabalhos dessas forças. Então, trabalho para a força F. Observe que a força F ela não é paralela ao deslocamento. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que usar a autoexpressão, né? Onde eu vou colocar o cosseno para determinar aqui a força na direção do deslocamento. Beleza? Então, como essa força não é paralela ao deslocamento, a equação do trabalho que nós vamos utilizar é F vezes D vezes cosseno do ângulo θ. Então, trabalho da força F, o valor da força, segundo o problema, é 50 newtons. Então, vamos colocar aqui 50, vezes o deslocamento, que é 5 metros, vezes o cosseno de θ, e aqui nós temos que θ é 0,80. Trabalho da força F vai ser, então, aí, fazendo a multiplicação 50 vezes 5 vezes 0,80, nós vamos ter o trabalho com valor igual a 200 joules. Beleza? Esse é o trabalho da força F. E esse é um trabalho positivo. Tá? Por quê? Porque a força que provoca o deslocamento está no mesmo sentido do deslocamento. O trabalho aqui é um trabalho motor. Tá?
Então, trabalho motor. Já a outra força, que é a força de atrito, é um trabalho resistente. Por que é um trabalho resistente? Porque o trabalho da força de atrito, né, a força de atrito, na verdade, está sendo aplicada no sentido oposto ao do deslocamento. Tá certo? Então, trabalho resistente nesse caso. E como é que a gente vai calcular? A força de atrito é paralela ao deslocamento, então vai ser a força de atrito vezes o deslocamento. Como o problema forneceu para a gente o valor da força de atrito, basta que a gente faça a substituição deste valor na expressão. Trabalho da força de atrito vai ser igual à força de atrito, que é 10 newtons, o deslocamento é 5 metros, e o trabalho dessa força, portanto, vai ser igual a 50 joules. Ele é negativo, né? Porque o trabalho aqui é resistente. Beleza? Fechamos o item A. No item B, ele pede o trabalho da força resultante nesse deslocamento. Você pode calcular a força resultante e multiplicar pelo deslocamento, ou você pode fazer a soma dos trabalhos de cada uma das forças. Tá? São duas opções, o resultado vai ser o mesmo. Beleza? Vamos pensar na soma dos trabalhos das forças. Tá? O trabalho resultante vai ser o trabalho de cada uma das forças. Então, eu tenho o trabalho do peso, trabalho da força normal, trabalho da força F, trabalho da força de atrito. Então, trabalho resultante vai ser o trabalho da força peso, nós já sabemos que é zero. O da normal também é zero. O trabalho da força F é 200. E o da força de atrito é menos 50. Daqui, então, nós tiramos que o trabalho resultante vai ser igual a 200 menos 50. Isso aqui, portanto, vai ser igual a 150 joules. Se você calculasse a força resultante, também obteria o mesmo resultado. Quem é a força resultante aqui? Nós já sabemos que normal e peso estão em equilíbrio, tá certo? Estamos trabalhando num problema na horizontal. Então, vamos ter a força F na direção horizontal menos a força de atrito. Força resultante vai ser a componente da força na direção horizontal. Vai ser F vezes cosseno θ. Isso aqui menos a força de atrito que já está dado no nosso problema. Então, a força resultante aqui vai ser 50 vezes o cosseno de θ, que é 0,80, menos a força de atrito, que é 10. O módulo da força resultante vai ser, então, 50 vezes 0,80 vai dar 40. 40 menos 10, 30. Aí, o que vai ser o trabalho resultante? É a força resultante vezes o deslocamento. Trabalho resultante, aqui é 30 newtons, né? Vai ser 30 vezes 5. Você fazendo aí 30 vezes 5, você vai obter aí 150 joules, como nós já havíamos obtido ali quando fizemos a soma dos trabalhos. Beleza? Então, fechamos aí o nosso primeiro exemplo. Vamos ao nosso segundo exemplo. O gráfico representa a variação da intensidade da força resultante F, que atua sobre um corpo de 2 kg de massa em função do deslocamento x. Sabendo-se que a força F tem a mesma direção e sentido do deslocamento, determine a aceleração máxima adquirida pelo corpo, b. o trabalho total realizado pela força F entre as posições x igual a 0 e x igual a 3.
Vamos lá. A aceleração no item A será máxima. Então, a aceleração A, ela é máxima quando a força for máxima. E pelo gráfico, a força máxima ao qual este corpo está sujeito é uma força de 4 newtons. Esse corpo tem uma massa de 2 kg e, utilizando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, poderemos determinar o valor dessa aceleração. Beleza? Então, a força é 4, a massa é 2, a aceleração nós vamos determinar. Isso aqui nós estamos falando do módulo, tá certo? Então, 2 que está multiplicando do lado direito vai passar dividindo a aceleração. E essa aceleração é a máxima, será então 4 dividido por 2. Isso aqui então vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Fechamos o item A. No item B ele fala o trabalho total realizado pela força F entre as posições x igual a 0 e x igual a 3. Nós vimos nas nossas aulas teóricas que o gráfico força por deslocamento ele traz, né, uma informação geométrica importante. Qual é esta informação? O trabalho é numericamente igual a área. Então, se eu fizer o cálculo dessa área do triângulo, eu vou obter o trabalho total, tá certo? Então, para quem não lembra, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, tá? Então, a propriedade geométrica deste gráfico é que o trabalho resultante ou trabalho total é numericamente igual à área. Vamos representar aqui base B vezes a altura H dividido por 2. Agora é só a gente identificar os valores no nosso gráfico. Então, você tem aqui 4. Aqui na base é de x0 até 3, então aqui é 3. E você vai fazer essa continha bem simples. Trabalho resultante vai ser 4 vezes 3 dividido por 2. Isso aqui, então, vai dar que o trabalho resultante é 12 dividido por 2. Isso aqui é igual a 6 joules. Beleza? Então, esse é o valor aí do trabalho resultante. Beleza? Vamos ao nosso terceiro exemplo. Uma pequena esfera de massa m, 0,2 kg, está presa à extremidade de um fio de comprimento 0,8 metros, que tem a outra extremidade fixa num ponto O. Determine o trabalho que o peso da esfera realiza no deslocamento de A para B, conforme a figura. Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, pessoal. Na nossa aula teórica, nós vimos que o trabalho da força-peso ele pode ser determinado, né? Eu vou usar WG para indicar que é o trabalho da força-peso. Vai ser a força, que é a força-peso, M vezes G, né? M vezes G aqui é a força-peso, vezes a altura. Como a força-peso é uma força conservativa, o trabalho da força-peso não depende da trajetória, tá certo? Então, não precisa me preocupar com a trajetória ser esse arco AB. Por quê? Porque eu só preciso saber qual é a altura em relação ao ponto onde a esfera está presa. E esta altura é equivalente ao comprimento do fio, ou seja, 0,8 metros. Beleza? Então, eu tenho a altura, eu tenho a massa,
que é 0,2 kg, e tenho a aceleração da gravidade local. Agora, basta pegar os valores e substituir na equação. Então, o trabalho da força peso vai ser a massa 0,2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 0,8. Trabalho da força peso é 0,2 vezes 10 vai dar 2, vezes 0,8. Nós vamos ter 1,6 joules. Então, esse é o trabalho da força peso. Note que esse trabalho da força peso aqui, ele é motor, tá certo? Porque a minha esfera está se deslocando para baixo e a força da gravidade, né, atua para baixo, de acordo com a aceleração gravitacional, né? O G aponta vertical para baixo, a força peso, consequentemente, também aponta para baixo e, portanto, o trabalho da força peso nessa situação é motor. Beleza? Finalizamos aqui, então, o nosso terceiro exemplo. Vamos agora ao nosso quarto e último exemplo dessa aula. Considere o sistema elástico constituído de uma mola e de um pequeno bloco. A constante elástica da mola é igual a 50 Nm por metro. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio, figura 1. A seguir, a mola é alongada, passando pela posição A, figura 2, e B, figura 3. Sejam as deformações XA igual a OA igual a 10 cm e XB igual a OB igual a 20 cm, determine o trabalho da força elástica nos deslocamentos de O para A, B para O e B para A. Então, vamos lá, pessoal. O trabalho da força elástica é K vezes X quadrado dividido por 2. Né? A constante foi dada, o K, está aqui. Na primeira situação, você está deslocando, né? Estou tirando aqui, estou aplicando uma força para deslocar, para alongar esta mola. E o trabalho e a força elástica, né? Está apontando no sentido oposto desse deslocamento que eu estou fazendo. Eu estou puxando o F, ela se desloca D para a direita, tá? Até a posição A. Só que a força elástica aponta no sentido oposto. Então, esse primeiro trabalho aqui ele vai ser negativo. Temos que lembrar disso. Lembrado o sinal do trabalho, agora é só a gente substituir os valores. A constante 50 vezes a distância do ponto de equilíbrio até a posição A é 10 centímetros. Nós vamos ter que dividir isso aqui por 100 para transformar em metros. Tá certo? Então, aqui nós vamos ter 0,1 ao quadrado dividido por 2. Agora é só fazer a continha. Fazendo 0,1 ao quadrado, você vai obter 0,01 vezes 50, 0,5, dividido por 2, 0,25. Então, aqui é menos 0,25 joules. Então, esse é o trabalho da força elástica no deslocamento da origem, né, da posição de equilíbrio, até o ponto A. Agora, nós vamos até o ponto B, tá certo? Até o ponto B. Então, trabalho aqui de B para O, observe o seguinte, eu estiquei a mola até aqui, só que agora eu soltei a mola, né? Quando eu solto a mola, eu vou ter a força elástica empurrando o meu corpo de volta na direção O, e o meu deslocamento está no mesmo sentido da força. Então, esse trabalho ele vai ser positivo. Agora, a gente vai só substituir os valores. O trabalho vai ser igual à constante, que é 50, vezes o deslocamento, né? X. Ali é 20 centímetros, ó. Tem que dividir também por 100. Então, aqui nós vamos obter 0,2 ao quadrado. Isso aqui tem que ser em metro, dividido por 2.
Fazendo as continhas, nós vamos ter 0,2 ao quadrado, 0,04, vezes 50, vai ser 2, dividido por 2 é igual a 1. Então, o trabalho no item B é 1 joule. De B para A. Agora aqui a gente está falando do trabalho resultante entre o ponto A e o ponto B, né? Então, esse trabalho aqui, BA, vai ser o trabalho da origem até A mais o trabalho da origem até B. Isso nós calculamos no item A e no item B. Então, trabalho de AB vai ser, o primeiro é menos 0,25, mais o segundo de OB é 1. Então, o trabalho entre BA, né, de BA, vai ser 1 menos 0,25. Aqui nós temos o trabalho positivo, 0,75 joules, beleza? Então, assim nós encerramos essa nossa aula de exemplos sobre os conceitos e equações do conteúdo de trabalho, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima!